seguindo a Jesus, fazendo o evangelho em nosso lar. Evangelho de amor, evangelho de luz, evangelho que ensina que se chega ao Pai se juntando a Jesus. Evangelho de amor, evangelho de luz, evangelho que ensina que se chega ao Pai se juntando a Jesus. Eu vim com alegria convidar amigos da seara pra cantar, cantando com a luz, seguindo a Jesus, fazendo o evangelho em nosso lar. Eu vim com alegria convidar amigos da seara pra cantar, cantando com a luz, seguindo a Jesus, fazendo o evangelho em nosso lar. Evangelho de amor, evangelho de luz, evangelho que ensina que se chega ao Pai se juntando a Jesus. Evangelho de amor, evangelho de luz, evangelho que ensina que se chega ao Pai se juntando a Jesus. Música, informação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. Urani Rádio do Eterno. Pensavam que tudo tinha acabado, pensavam ele não vai conseguir. Disseram que o teu caso estava encerrado, não sabiam que Deus é fiel a ti. É a sua vez de mostrar pra todo mundo que é vencedor, de mostrar pra esse mundo que Ele te amou, te transformou, te libertou, te deu nova vida. É a sua vez. Hoje Deus arranca a página de um perdedor e hoje divulga um livro de um vencedor. É a sua vez, é a sua vez de mostrar pra todo mundo que é vencedor, de mostrar pra esse mundo que Ele te amou, te transformou, te libertou, te deu nova vida. É a sua vez. Hoje Deus arranca a página de um perdedor e hoje divulga um livro de um vencedor. É a sua vez. Jesus hoje muda a tua história, pois Ele escolhe as coisas que são loucas para confundir as sábias, que julgavam ser muito melhor que ti. É a sua vez de mostrar pra todo mundo que é vencedor, de mostrar pra esse mundo que Ele te amou, te transformou, te libertou e te deu nova vida. É a sua vez. Hoje Deus arranca a página de um perdedor e hoje divulga um livro de um vencedor. É a sua vez, é a sua vez de mostrar pra todo mundo que é vencedor, de mostrar pra esse mundo que Ele te amou, te transformou, te libertou e te deu nova vida. É a sua vez. Hoje Deus arranca a página de um perdedor e hoje divulga um livro de um vencedor. É a sua vez.
mostrar pra todo mundo que é vencedor, de mostrar pra esse mundo que ele te amou, te transformou, te libertou e te deu nova vida. É a sua vez. Hoje Deus arranca a página de um perdedor e hoje divulga um livro de um vencedor. É a sua vez. É a sua vez. É a sua vez. Cursos de Espiritismo, o programa Jovem feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? É criança brincar, é ouvir mil canções e uma... Salve, salve, nação Cuscuzeira. Menina, escutando só a música, porque já para entrar mais uma música, eu já estava aqui já para viajar. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia para você que está aqui sintonizado conosco na nossa web rádio. Nossa primeira quinta-feira do ano. Que delícia! Bom, 2024! Espero que vocês tenham tido um ótimo Réveillon. Como eu dizia quando era criança, Rei Leão. Aquele dia que a gente papoca os fogos, pois é isso mesmo. O Rei Leão de vocês deve ter sido muito bom. E como diz aqui a Elis, que delícia o verão. Não diga isso, que aquela cantora cantou aqui, veio um calor de 40 graus. Vamos, que a nossa noite promete com muito cuscuz com o espiritismo. Nada melhor a gente iniciar com aquela boa prece inicial, não é mesmo? Bora! Eu gostaria de chamá-la nosso tesouro quixadaense. Além de mim, claro, né? Porque eu sou o segundo tesouro quixadaense. Sou uma joia rara, uma pepita de ouro. Alô, Isabel Martins! Bora fazer a prece inicial antes que eu me acalme aqui. Bora lá, Paloma. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Nesse momento, possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre querido, para acolher as nossas preces, para envolver os nossos lares, para nos envolver onde quer que nos encontremos, em muita luz, nessa primeira quinta-feira de 2024. Agradecemos, Jesus, pela tua presença e mais um ciclo que se inicia. Envolve-nos em tua paz, envolve o nosso convidado de hoje e que possamos aqui fazer as melhores reflexões da noite. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? Cadê ele? DJ JP, solta o som com essa remix de ventilador. De Oliva Pizzaria e Delivery, a melhor pizzaria da cidade. Temos promoção de segunda a quarta. De Oliva Pizzaria trabalha com massa crocante italiana. De Oliva Pizzaria está localizado na rua Seixas Correia 380, Parangaba. Ou, se preferir, use o nosso WhatsApp 34836346 e faça o seu pedido.
te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho e o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver. E acreditar que chegou mais um ano. Se você fez meta, melhor não fazer. Por quê? Se você tem uma meta, não faça uma meta, porque aí você vai dobrar a meta. Essa é a frase do dia. Isso mesmo que eu vou levar para o ano todinho, depois de ter botado uma meta que eu não fiz, mas eu ultrapassei. Vamos iniciando com muita alegria a nossa noite de hoje. Quem tiver os cuscuz aí ainda do ano novo, os arroz com uva passa, vamos que vamos, pegar água frutificada, que hoje a nossa noite, com muita alegria, vamos receber o nosso querido Marcos Vinícius com o tema Mais um Ano, o que temos aprendido com a doutrina espírita. E aí, Marcão, o que a gente aprendeu? Porque eu peguei o livro de meta e joguei, taquei, foi fogo, viu? Não que eu seja uma ex-piromaníaca, mas vamos que vamos. Eu acho que esqueceu o áudio. O microfone. Pronto. Qual foi o livro mesmo que você pirotecnizou? Foi meu caderneta de metas. Olhei assim, tá. 1, 2, 3, eu não vou tacar fogo. Por que não? O já saudoso Jô Soares, ele dizia que metas de fim de ano, assim, que se faz no fim de ano, na virada do ano, né? É que nem reunião de político, reunião de debate de político. Eles debatem o que não fizeram e planejam o que não vão fazer. Então, fica nisso aí, fique tranquila aí com o seu caderno que você, enfim, transformou em carbono, né? Mas então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É mais um ano realmente, né? E que bom, somos privilegiados por estarmos aqui na vanguarda, né? Nós somos, inclusive,
espíritos da vanguarda dos tempos, né? Pois nós estamos já aqui na borda, né, das eras entre anos, né? 2023 já foi-se, 2024 já estamos aqui no 4º dia, e aí, claro, né, não podemos fugir das reflexões que o tema da noite de hoje nos traz, né? Doutrina espírita, o que temos aprendido com ela? Eu acho que antes de debater o que temos aprendido com ela, com a doutrina espírita, né, é importante nós entendermos o que quer dizer aprender. Né? Porque quando você tem uma informação, não quer dizer que você tenha aprendido, não. O conceito de aprendizado, pelo menos está lá nos escritos do Hermes Trismegistus, ele dizia que aprende-se uma coisa quando se sabe a coisa e vivencia a coisa, e aplica a coisa na sua própria vida. Eis-nos aqui, não é? A coisa é o quê? É a doutrina espírita. A questão é, e aí já é a pauta, né, da nossa noite de hoje, o que temos aprendido com a doutrina espírita? E aí essa pergunta ela é muito séria, porque, de fato, ela significa o seguinte: temos vivido conforme o que a doutrina espírita nos ensina? É claro que a pergunta ela é de foro íntimo, né? É óbvio, cada um e cada uma sabe de si, ou deve saber de si, né? Mas, entre mentes, é fundamental refletirmos sobre o que nós estamos fazendo. E por que esse tema agora? Por que esse tema nesse período aí, eu chamo esse período do ano de período de borda, né? Ainda estamos na borda. Por quê? Ainda estamos nos desvinculando do ano passado e estamos abraçando aquilo que queremos que o ano seja, o que já incorre no primeiro problema, né? A gente vê, né, nas festas de final de ano, nas mandingas que se faz na passagem do ano, né? Nos pulos das ondas, nas vestimentas brancas, no consumo das lentilhas, nas promessas mil, né? A gente começa a perceber uma série de pedidos, né? Eu quero que o ano seja isso, eu desejo que o ano seja aquilo, eu espero que o ano seja o ano novo, né? Espero que o ano novo seja isso, espero que o ano novo seja aquilo. Se nós raciocinarmos de maneira madura, né? E eu chamo nesse momento pensar de maneira madura, é pensar como uma alma que está imantada pela doutrina espírita. O pensar de maneira madura não é o que o ano vai ser, não é o que o ano vai trazer para mim, é qual é a minha proposta para o ano novo. O que eu, Marcos Vinícius, estou comprometido a fazer para que o ano seja melhor. Porque o ano, pelo menos para nós, né, seres espirituais, claro, mais imersos na matéria, para nós o ano ele é um fator, como eu devo dizer, cosmogeofísico, né? Convencionou-se que o marco zero, né, é o 1º de janeiro, ou a bordazinha lá, 31 de dezembro para 1º de janeiro. Convencionou-se que esse é o marco zero. A partir daí, a Terra começa uma nova revolução em torno do Sol, e ao término de 365 dias, completo mais um ciclo, vem um novo ano novo, né? Convencionou-se isso na matéria. A propósito, vale só um detalhezinho. Esse ano de 2024 temos um presente de um dia a mais, né? Esse ano é um ano bissexto, então a revolução em torno do Sol ela vai demorar um dia a mais, né? Serão 366 dias. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso
E vejam só, né? Eu vou ser um pouquinho chato aqui agora. A gente precisa entender que isso é convenção da matéria. Vamos imaginar por um tiquinho, lembrei do nosso querido, amado e eterno Chico Xavier, né, que usava muito esse termo, tiquinho. Vamos pensar um tiquinho só agora no nosso estado espiritual, fora da matéria, não é? Quando nós desencarnarmos, por exemplo, porque nós só estamos livres da matéria na erraticidade, né? E depois da erraticidade, quando nós nos tornarmos espíritos já puros, no sentido de já ter feito tudo que poderia ter feito aqui na minha, como eu costumo dizer, minha, mas é de vocês também, né? A linda joia azul, que é o nosso planeta Terra. Olha só, na perspectiva cósmica, né, quando nós desencarnarmos, já pararam para pensar como a coisa muda de cenário? A coisa muda de figura? Porque, olha só, veja bem, os dias, né, a sucessão dos dias. Eu acabei de dizer que esse ano novo tem 366 dias. Terá 366 dias. E a gente conta o dia como? A gente conta o dia porque é o período de rotação da Terra em torno dela mesma, né, que dá aí em torno de 24 horas. Mas, numa perspectiva cósmica, isso muda. Isso muda, por exemplo, vamos supor, eu vou pegar um exemplo aqui da minha querida amiga Iraci, tomar só um exemplo, viu, Iraci? Vamos imaginar, e aí eu vou ser bonzinho com a Iraci, eu não vou pedir para a Iraci desencarnar, não. Ela tem muito o que fazer ainda, tem muito o que nos ensinar, muito o que fazer, mas vamos supor que a Iraci, ela entre assim numa espécie de desdobramento espiritual, e aí ela resolve dar um passeio lá por Júpiter, por exemplo. Um passeiozinho lá por Júpiter, e ela resolve ficar lá por um tempo, né? A perspectiva dela vai mudar. Por quê? Porque um dia em Júpiter dá mais ou menos 10 horas. Um dia em Júpiter... Então, os jupiterianos, para eles, a cada dia nosso aqui já passou pouco mais de 2 dias para eles. Um ano em Júpiter, por exemplo, Júpiter dá mais ou menos 10 anos aqui na Terra. 12, na verdade, 12 anos aqui na Terra. Olha só que interessante, né? Uma criança jupiteriana, quando ela completar 2 aninhos de idade, uma criança aqui na Terra, que nasceu na mesma hora, no mesmo instante que a criança jupiteriana, né? A criança aqui na Terra já vai ter 24 anos. Então, por que eu estou falando dessas coisas? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender com a doutrina espírita é uma coisa chamada convenções. A gente vive num mar de convenções e eu não estou falando que isso é pejorativo, não, muito pelo contrário. As convenções, elas são importantes porque elas regulam a sociedade, elas regulam a nossa percepção da vida. Porém, voltando para a doutrina espírita, né, porque não é esse o tema, e aí, o que é que a gente tem aprendido com a doutrina espírita? Espero que vocês segurem um pouquinho essa história dos jupiterianos, de nós terráqueos e tudo mais. Eu volto já nesse tema aí. Por que eu falei isso? A doutrina espírita ela é dividida em 2 partes principais, digamos assim. 2 partes principais. Que é o aspecto, a primeira delas é o aspecto científico. Por quê? Porque o aspecto da doutrina espírita, o aspecto científico, ela nos fornece um compêndio de informações acerca do espírito. A parte científica da doutrina espírita, ela demonstra que nós somos espíritos. Ora, tá, Marcão, mas o que isso vai mudar? Que diferença faz de eu entender a Iraci? A Iraci vai ser o meu modelo da vez, tá? Então, o que muda para mim? O que vai ser interessante? Eu encarar a Iraci como uma pessoa ou eu encarar a Iraci como um espírito? Ah, isso tem muita diferença. Muitíssima diferença. Porque a Iraci, vista como uma pessoa, é essa Iraci aí que todo mundo conhece.
Está aí o jeito dela, o corpo dela do jeito que é. Quem já teve e tem o privilégio de conviver com ela, conhece o timbre de voz, conhece a doçura que ela esparge, conhece o invejável conhecimento que ela tem, conhece, enfim, os atributos, e soubemos hoje de primeira mão, está reservado até aí um pão de milho inédito que Iraci vai confeccionar. Essa é a Iraci pessoa. Mas a Iraci espírito, essa Iraci talvez a gente não conheça muito, né? Talvez nem ela conheça ela mesma. Isso tudo que eu estou dizendo para Iraci vale para mim, vale para Paloma, vale para Isabel, vale para o JP, vale para todos os seres humanos na face da Terra. Porque aí a parte científica da doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais. Aí já começa a mudar a perspectiva. Porque nem a Iraci, nem eu, nem JP, nem Isabel, nem Paloma, nenhum de nós é imortal. Nós, como pessoas, nós somos mortais. Porém, como espíritos, nessa perspectiva de espírito, nós somos imortais. E aí, voltando para a história lá de Júpiter agora, começa com as nossas percepções de dia e de ano. A doutrina espírita, na sua parte científica, nos ensina, isso inclusive está muito bem detalhado lá no Livro dos Espíritos, que eu recomendo muito de coração a leitura e estudo. Lá no Livro dos Espíritos, os espíritos, nos falam, e olha que não é qualquer um não, viu? São espíritos do calibre de um Erasto, do calibre de um Galileu Galilei, são espíritos do calibre de um Camille Flammarion, não é assim, espíritos como eu não, viu? São espíritos assim gigantescos. Eles dizem que a percepção do tempo que o espírito tem é diferente. E faz todo o sentido, né? Porque nós, seres que estamos encerrados na matéria, compreendemos esse tempo aqui, ó, o tempo do relógio, que é uma medida parametrizada dessa rotação lá do Sol em torno de si mesmo, perfazendo os dias, e a rotação em torno do Sol, que é a translação, perfazendo o ano, né? Já compreendemos, né, astronomicamente, no passeio que a Iraci fez lá em Júpiter, que aí a Iraci lá em Júpiter, tantos dias para ela vai ser diferente do nosso, quanto os anos para ela também vai ser diferente do nosso, enquanto ela estiver lá em Júpiter. E aí imagina quando nós estivermos em estado espiritual puro, puro não no sentido moral, tá? Puro no sentido de que nós estamos na erraticidade, ou seja, desprovidos do corpo físico. A nossa perspectiva de tempo muda peremptoriamente. Pensem nisso com muito carinho, tá? Porque sobre isso eu vou parar aqui, que daria aí uma noite inteira falando só sobre isso. O outro aspecto, lembram que eu falei que a doutrina espírita ela tem duas dimensões fundamentais. A primeira é essa. O que é o espírito? Qual é a natureza dele? Quais são as sensações? O que muda no espírito? A Iraci, como pessoa, ela, assim como todos nós, tem 5 sentidos, né? Lembram dos 5 sentidos? A não ser que ela seja igual àquele menino lá do filme que vê gente morta, que é o 6º sentido, né? Lá do filme. Se ela não for igual lá o menino lá, ela, assim como cada um de nós, tem 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e sinestesia, que é a expansão do tato, né? Mas a Iraci, o espírito, não mais a pessoa, o espírito, além de ela ter essas 5 percepções ampliadas, tudo ampliadas, porque tudo que nós temos, visão, audição, é uma janelinha pequenininha. Os espíritos nos dizem, esses mesmos que eu falei, lá no Livro dos Espíritos, que quando nós estamos na forma espiritual pura, não em aspecto moral, né? Pura que eu digo sem a matéria corporal, nós enxergamos, só que muito mais. Nós ouvimos, só que muito mais.
e sentimos muito mais. Sem falar, já pararam para pensar nas outras propriedades que a Iraci Espírito tem? Vou citar só uma que a Iraci Espírito tem, que é de invejar todos nós. Deslocamento no espaço. Olha só, se eu quiser sair daqui da minha casa para ir lá para o Lado dos Humildes, por exemplo, tem que pegar meu carro, dirigir até lá, ou pegar um ônibus, ou ir de Uber, não é assim? Se a Iraci, por exemplo, quiser fazer uma viagem, sei lá, para Fernando de Noronha, por exemplo, ela vai ter que pegar um avião até o Rio Grande do Norte, e de lá do Rio Grande do Norte vai ter que pegar outro avião até Fernando de Noronha. Mas a Iraci Espírito, ela vai para onde ela quiser pelo pensamento. Lembra do estágio lá em Júpiter? Ela pode ir lá querendo, é pela vontade que ela vai. Olha que propriedade interessante. Não precisa mais de carro, não precisa mais de ônibus, não precisa mais de avião, nem de navio, nem de elevador. Bom, esquece, eu não sei porque que eu falei elevador. Enfim, ela vai pelo pensamento, está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos vão a toda parte pelo pensamento. Claro que tem os critérios aí, não é todo lugar permitido, claro, mas isso é uma outra história. Enfim, olha só essa propriedade do Espírito Iraci, poder ir aonde ela quiser ir pelo pensamento. E assim, ó, ela pensa e está lá. Pensem sobre isso, porque agora, o resto do tempo, eu preciso falar da outra parte, a segunda parte da doutrina espírita, que, de certa forma, para nós é a mais importante, tá? Do que a parte científica. Para nós, de certa forma, embora o julgamento fique a cargo de vocês, mas para mim eu posso afirmar que essa segunda parte é a mais importante, que é o aspecto filosófico da doutrina espírita, que é o aspecto que imputa os valores morais. E por que eu acho que é mais importante para todos nós? Porque é aquilo que parece, é aquilo de que mais temos carência. É só olhar em volta, é só olhar em volta na sociedade. As pessoas impacientes, as pessoas violentas, as pessoas intolerantes, ninguém sabe conviver com o diferente, ninguém tolera quando uma pessoa pensa diferente da gente, quando alguém pensa diferente de você, você já franze o senho e já começa a antipatizar a pessoa, como se o diferente não fosse a coisa mais linda do mundo, porque é através do pensamento diferente que a gente aprende. Já imaginou se todo mundo pensasse igual? Onde é que estaria o aprendizado? A é igual a B, precisou aparecer a letra C para diferenciar o A do B e não dizer mais que A é igual a B. É a teoria matemática do diferente. Isso está lá na teoria dos conjuntos, e isso é muito interessante. Então, essa segunda parte da doutrina espírita, que é a doutrina vista como filosofia, com consequências morais, ela é tudo em nossas vidas. Ela é tudo em nossas vidas. Sabe por que ela é tudo? Porque a base moral, e isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que de coração eu também convido a todas e todos a ler e estudar, lá na introdução, Kardec escreveu, aliás, com muita clareza, a parte moral da doutrina espírita é a doutrina do Cristo, é a doutrina que Jesus ensinou. Por que Kardec e os espíritos escolheram, os espíritos da codificação, né? Por que foi escolhida essa moral? Simplesmente porque é a mais perfeita que já veio à Terra, que já veio aqui ao nosso orbe. Não sei como é lá em Júpiter, a Iraci depois conta para a gente, mas aqui na Terra é a moral do Cristo. Acredito que em Júpiter não seja diferente, não, porque a verdade é uma só. Verdade não pode ser duas. Se existirem duas verdades diferentes, uma não é verdade. Então, lá em Júpiter deve ser a mesma verdade também. Então, e quais são essas verdades do Cristo, ô Marcão? Eu duvido que alguém não saiba. Sabe, aquelas coisas que Jesus já tinha nos ensinado há mais de 2000 anos atrás, sabe? Ama, perdoa, tem paciência, tem resignação,
Seja caridoso, trata bem, faz o bem. Olha que coisa interessante nessa borda que nós estamos, né? Primeira quinta-feira do mês, dia 4 de janeiro, aliás, primeira quinta-feira do ano. Ao invés de a gente pedir que o ano seja isso, que o ano seja aquilo, que o ano me dê isso, que o ano me dê aquilo, que tal nós... Eu tenho uma proposta, sabe? Uma proposta espírita. Não é assim... falsidade, não é utopia, não. Dá para a gente fazer, tá? Dá para a gente fazer. É mais fácil do que emagrecer, é mais fácil do que, às vezes, se livrar de algum tipo de vício, e o que é melhor, começando a fazer isso, você consegue emagrecer, consegue se livrar de vícios, paulatinamente, sabe o que é? Já imaginou nós nos comprometermos com o ano novo? Assim, eu vou ser mais caridoso, vou fazer o bem às pessoas, parece cor de coach, né? Mas não é não. Eu vou agora ajudar, eu vou ser parte da solução, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de achar que está tudo errado e tudo ruim, e vou fazer a minha parte, da maneira que eu posso, com os recursos que eu tenho, mas eu vou parar de ficar no ócio moral, é o ócio moral que eu digo, eu vou ajudar tantos quantos forem possíveis. E aí a gente pode até perguntar, né? Aquela pergunta meio besta, né? Mas, Marcão, onde é que eu acho alguém para eu ajudar? Bom, se você frequenta alguma casa espírita, nem precisa dizer nada. Isso vale para quem frequenta uma igreja, para quem frequenta um templo religioso. Garanto que lá, no templo religioso, na igreja e nas casas espíritas, o que não faltam todos os dias são pessoas lá em busca de ajuda. Às vezes é ajuda material, muitas vezes assim é ajuda emocional, ajuda orientacional. Às vezes a pessoa não quer nada, ela não quer teu dinheiro, ela não quer um pão, ela não quer roupa, ela não quer remédio, ela quer uma orientação. E aí nós temos na casa espírita a orientação fraterna. Olha que coisa bacana. Você orientar alguém que está querendo tirar a vida, alguém que está querendo matar alguém que está querendo desistir. Olha, você orientar essa pessoa e mostrar para ela um novo caminho. Sabe, não é comercial de cartão de crédito, não, mas isso não tem preço. Não é verdade? Então, ao invés de estar, igual lá o Jô Soares dizia, debatendo no final, vamos dar um pulinho bem rápido, a gente volta, em um segundo, um pulinho bem rápido, a gente volta, vamos dar um pulinho bem rápido para o dia 31 de dezembro desse ano. Ao invés da gente ficar lamentando o que planejou fazer e não fez, e já planejando o que não vai fazer, vamos nos comprometer com coisas simples de se fazer, ajudar alguém, ajudar a si próprio. A gente poderia começar ajudando a si próprio. Cada um tem aí o inventário de si mesmo ou de si mesma, daquilo que precisa mudar, daquilo que precisa melhorar em si, vigiar a si mesmo e não o outro, né? Eu costumo dizer que as pessoas, quando leem lá no Evangelho, vigiar e orar, a pessoa acha que vigiar é o vizinho, vigiar não é vigiar a si mesmo. Um dia a pessoa olhando o que é que o vizinho, que horas ele sai, que horas ele chega, com quem sai, não, mas Jesus mandou vigiar. Indivíduo é vigiar a si próprio, a si própria, não é a vida dos outros, não. Vê uma coisa boa aí para se comprometer com o ano novo. Maledicência. Você sabe o que é maledicência? É um termo estilizado para fofoca. Pessoas simples falam fofoca. A pessoa quer ser mais assim, Machado de Assis, diz maledicência. Olha, um compromisso legal. Deixar de estar falando da vida dos outros. Deixar de estar se incomodando com a vida alheia. Se a gente parar para pensar o quanto tem para a gente se preocupar consigo mesmo ou consigo mesmo, a gente é uma pura perda de tempo estar falando da vida alheia, ou, né, sendo maledicente. Vamos parar com essas coisas aí. Com relação ao outro e à outra, nós temos, sim, um compromisso. Que alguém pode pensar, então eu vou ser indiferente para com o outro? Não, indiferente não. Mas, sabe, é você chegar, como eu falei que Iraci é meu modelo de hoje, é chegar para Iraci e dizer, Iraci, olha, eu estou aqui. Eis-me aqui. Se você precisar, me usa.
Se precisar, estou aqui. Se eu puder, eu te ajudo. O que é que você está precisando? Eu ajudo você. Pronto. Só isso. Se você fizer isso de coração, se você fizer isso de coronárias, átrios e ventrículos abertos, você está garantindo um ano bem melhor. E aí eu acho... Iraci me disse, já está perto aí do final da minha fala, porque aí eu queria falar assim de gratidão também, né? Eu acho que é muito importante a gratidão, a vida que temos. Olha só, a doutrina espírita, ela pode ser embasada em 5 princípios. 5. Eu não vou explicar cada um, não. Vou só ditar. Quando você estuda os 5 livros da codificação espírita, né? Por ordem de publicação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e, por último, a Gênese. Você estudar cautelosamente esses 5 livros, você aprende, você descobre 5 colunas, 5. E essas 5 colunas são a base da doutrina espírita. Primeira coluna, Deus. Existe Deus. E é o infinito em todas as qualidades. É o infinito em amor, em inteligência, em sabedoria, bondade, enfim. Existe Deus. É pretensão nossa querer saber o que ele é e querer saber a natureza dele. Não dá, esquece isso. Esquece. Entende que ele existe e submete-se às leis dele. Mas quais são as leis de Deus? As leis da natureza e as leis que Cristo nos ensinou. Segundo pilar da doutrina espírita, espírito. Lembra da dualidade da Iraci, que na verdade é a nossa dualidade, Iraci enquanto pessoa e Iraci enquanto espírito imortal? Pois existe um espírito. Nós somos espíritos imortais. Agora, nessa, como dizia o Pica-Pau, indústria vital, nós estamos usando esse corpo, mas somos espíritos. E também, por enquanto, esquece, semelhantemente como Deus, esquece aí em tentar o que é o espírito, do que ele é feito, quais as moléculas que o compõem. Esquece, não dá para saber isso agora, e nem é prioridade isso agora. Aí vem o terceiro pilar da doutrina espírita. Terceiro pilar da doutrina espírita, que é pluralidade das existências, que é também uma maneira intelectual de dizer reencarnação. Reencarnação. Se eu parasse só aqui, gente, se eu parasse só esse item, só esses 3 itens, Deus, Espírito e reencarnação, já é motivo suficiente. Por exemplo, sabe para quê? Por exemplo, só para citar um exemplo. A besteira, a asneira mais asneirenta que existe, não sei se existe essa palavra asneirenta, é preconceito, de qualquer tipo. Se você tem preconceito quanto a sexo, a sexualidade, olha, a reencarnação nos ensina que hoje nós estamos em corpos masculinos, amanhã poderemos estar em corpos femininos, lembrando que o masculino e o feminino são 2 limites, são 2 pontos apóstatas, ou seja, 2 pontos opostos, e entre esses 2 pontos existe uma gama muito grande de realidades sexuais. E nós podemos ser convidados ou convidadas, cada um de nós, a reencarnarmos em qualquer um desses pontos limites ou em qualquer um desses pontos entre os limites. Então, para que preconceito com relação à sexualidade? Quer ver outro? Não ia citar, não, um outro. Para que preconceito com classe social? Por que tratar o irmão e a irmã diferente porque ela é moradora de rua ou é rastejante das coxias? Hoje, acho que eu posso falar isso para todo mundo aqui, né? Hoje, acho que você que está me ouvindo, você mora numa casa, você tem acesso a 3 refeições por dia, tem acesso à água potável, tem acesso a saneamento básico, acredito que sim. Você pode ser convidado ou convidada para, na próxima reencarnação, não ter essa sorte toda, não. E vir com necessidades materiais tremendas. Vide a parábola dos talentos que Jesus Cristo nos ensinou. Bom,
O quarto pilar da doutrina espírita, comunicabilidade entre as duas dimensões. E aí, quem trabalha com mediunidade, quem é médium ostensivo, ou mesmo quem já leu e ou estudou sobre mediunidade, sabe o universo imenso que significa a transcomunicação entre os dois mundos, o material e o espiritual, que inclusive, olha, Iraci e todo mundo, quando a gente estuda o livro dos espíritos, quando a gente estuda o livro dos médiuns, outro livro que de coração eu recomendo estudar e ler, lembra da Iraci pessoa e a Iraci espírito? Ambos podem se interfacear e, inclusive, olha, eu sei que não vai dar para explicar aqui não, mas estabelecer seríssimas comunicações anímicas que muito serviria de aprendizado para Iraci, e para mim, e para Paloma, e para JP, e qualquer um de todos nós, seres humanos. E, por último, o quinto pilar ou coluna da doutrina espírita. Não tem jeito. Você pode querer passar o dia dormindo, você pode querer passar o dia dormindo e querer passar todos os dias dormindo. Tem um dia que você cansa. Tem um dia que você diz assim, não, eu quero acordar, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero melhorar. Cedo ou tarde você acorda para isso. O quinto pilar é evolução espiritual constante. Todos nós, seres humanos, somos fadados à evolução espiritual. E essa encarnação que nós estamos vivendo, se você está reclamando da sua, não reclame não, porque essa é a melhor que você já teve. É a melhor. Você está reclamando do que é e do que tem hoje, não queira saber como foi antes, não. Essa é a melhor. Então, diante disso tudo, né, acho que a gente vai para as perguntas agora, se tiverem, né? Diante dessa perspectiva, o que é que temos aprendido? Ora, bolas, digam vocês. O que a gente aprendeu? O que vocês aprenderam? Eu acho que está na hora da gente amadurecer, abandonar um pouquinho a infância espiritual e entender que a temática, de novo, eu vou encerrar com esse tópico frasal, né? A temática da fala de hoje é fim de ano, novo... Não esperem o que é que o ano vai fazer por cada um de nós, não. Nos perguntemos o que nós vamos fazer para que esse ano de 2024, que está começando, seja um ano melhor, muito melhor. Está nas mãos da Iraci, da Isabel, do JP, de Paloma, de Fraulein, que não está aqui, nas minhas mãos. Está nas mãos essa parte talvez seja a mais complicada. Está nas mãos dos 8 bilhões e 754 milhões de espíritos encarnados que temos hoje na nossa linda joia azul. Muito obrigado. Gratidão, Marcão. Pois bem, bora pegar aqui, aproveitar o intervalo para pegar o refil de cuscuz e água frutificada, que já a gente volta com pinga-fogo no cuscuz com o Marcão. DJ JP! Solta o som. Enquanto isso, eu vou ficar de olho no chat, hein, pessoal? Na hora que bater aquela fome, não passe à vontade. Passe na De Oliva Pizzaria. Pizza feita de massa crocante italiana com vários recheios. Só de pensar já me deu água na boca. E aí, peça a sua agora mesmo. O WhatsApp 34836346.
dos noivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta, o azul do céu cingando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Adeus, amados meus, diz das alturas, a alma liberta, o azul do céu cingando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Adeus, 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 adeus. Muitos duvidavam da capacidade mediúnica de Chico Xavier. Certa feita, um jovem padre, Estamos de durante o volta. enterro de um amigo em comum, aproximou-se dele e indagou: Bora preparando aqui. andam dizendo que você Então, vamos recebe já mensagens do outro mundo. E aí, eles fala que o Marcão te escuta, hein? Boa noite, queridos. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Enquanto você discorria, né, sobre os conceitos da doutrina espírita, as reflexões sobre o tempo, eu me perguntava, me veio essa questão infantil, mas eu vou trazer, né? Quais são as consequências morais desse conhecimento? Porque muitas vezes nós vemos companheiros que eles acabam se perdendo em si mesmos nas questões filosóficas, né, nas questões existenciais. E diante de tanto sofrimento, porque a gente está vivendo uma epidemia, né, relacionada à questão da saúde mental. Quais são as consequências morais? Tem algum impacto esse conhecimento na vida das pessoas? Vale a pena, moralmente falando, adquirir esse conhecimento? Boa noite, Elis, e grupo todo, ouvintes todos, enfim. Mas claro que vale, muito boa a sua pergunta. Claro que vale. Mas vale tanto, sabe, Elis, que essas consequências morais, elas representam a explicação do o porquê da dor, sabe aquela pergunta intitulada no belíssimo livro do Leon Denis, né? O porquê do destino, da vida e da dor e tudo mais. As consequências morais, elas, para quem as abraça, e aí foi muito importante, eu não sei se você ouviu
o comecinho da nossa fala, uma coisa é você entender o aspecto moral da doutrina espírita. O aspecto moral da doutrina espírita, aliás, ela pode ser resumida em três letrinhas e elas são muito recorrentes. É o BIP. Já falei disso muitas vezes, o BIP. B-I-P. O B é de benevolência, que é uma benevolência, é um estado moral no qual a pessoa afirma o seguinte, olha só, Elis, a pessoa afirma o seguinte, eu me declaro doravante um ser humano que só vai fazer o bem. Tem até um corolário disso também. Eu me declaro doravante que não vou mais ferir nem machucar ninguém. Bastava isso, não é, Elis? Olha as consequências disso. Para a própria pessoa e para a sociedade na qual ela vive. Já imaginou, lembra que Iraci é o meu modelo da vez? Já imaginou a Iraci se declarando dessa forma, que só vai fazer o bem e que não vai ferir nem machucar mais ninguém. Quais as repercussões disso na casa dela, no trabalho dela, em todos os grupos nos quais ela faz parte? Mas não para por aí, não. Tem o I, de BIP, né? O I é de indulgência. É quando você percebe-se que moralmente você precisa ser uma pessoa indulgente. E o que é uma pessoa indulgente? Indulgência é aquela palavrinha também rebuscada, né? Aquela palavrinha sofisticada, mas que quer dizer simplesmente o seguinte, eu não vou julgar ninguém. Que, aliás, Jesus já tinha dito, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, o que é a pessoa indulgente? Na verdade, a indulgência ela vai um pouquinho além. O indulgente é aquela pessoa que não julga e, além de não julgar, ela se coloca no lugar da outra pessoa. Sabe, Elis, uma pessoa que chega e te agride, por exemplo, verbalmente, para a gente não passar dos limites, uma pessoa que te agrida, Elis, verbalmente. Mas aí você, além de não julgar a pessoa, você procura se colocar no lugar dela. Vamos supor que fui eu. Supor que eu cheguei um dia aí, sei lá, com os polos trocados e soltando raios para todo mundo aí, em todo lugar. E você, infelizmente, Elis, foi a que apareceu na minha frente e aí eu usei você como válvula de descarga. É você tentar ficar no meu lugar. Pera lá. Por que o Marcão está assim? Eu conheço o Marcão, ele não é desse jeito. Se ele está assim hoje, teve um motivo. É procurar uma solução e não complicar mais o problema. E o P de BIP é o perdão das ofensas, né? Que talvez seja a parte mais difícil, perdoar. Então, o BIP, Elis, o BIP é o resumo das consequências morais que a doutrina espírita traz. Tem mais, claro, mas o BIP resume, porque uma pessoa que é benevolente, que é indulgente e que perdoa sempre, é o homem de bem, né? É o homem de bem. Lembram do conceito de homem de bem? A criatura de bem, né? O homem é gênero humano, homem e mulher. Eu prefiro chamar a pessoa do bem. Pessoa de bem é aquela que exerce a lei de amor, justiça e de caridade na sua mais alta significação e perfeição. É ou não é o BIP? Então, Elis, as consequências da doutrina espírita, as consequências morais, é menos violência. Daí, imagina, menos violência, você tem menos guerra, menos injustiça social, menos mentira, porque lembra da benevolência? Mentir é contra a benevolência. Se você está comprometido com a benevolência, você evita mentir, você evita, enfim, falsear as coisas. Resumidamente, é isso. As consequências as consequências morais da doutrina espírita é a elevação do espírito, e melhor ainda não. Igualmente, é a elevação do espírito e da pessoa. É o ser humano ser elevado a um nível maior.
Marcos, Paloma, eu levantei a mão, tomei a palavra, tá? Da anfitriã. Durante muitos anos eu me dediquei a estudar sobre a cultura de paz. E logo no início a gente achava que a implementação de um sistema cultural relacionado à paz tinha a ver com a questão social, né? Mas demorou uns 10 anos, assim, até que eu cheguei à conclusão mais simples e possível do que você está falando, né? A paz, ela começa com a gente mesmo. Então, nada melhor do que a gente refletir sobre o que você está nos dizendo, nos orientando, para que a gente possa fazer essa mudança interior e perceber que se nós conseguimos fazer essa mudança na nossa vida, aquilo vai reverberar de alguma forma, né? E, certamente, se os líderes e os políticos tivessem acesso a essas reflexões que parecem tão simples, talvez o mundo fosse um lugar melhor. Mas a minha outra questão, eu acho que o nosso tempo está se finalizando, todo mundo sabe que você gosta muito de estudar codificação, né? Que você é uma referência para muitos de nós. Que dica que você dá assim, para aquela pessoa que está começando o ano e diz, eu não consigo estudar esse livro, é difícil? Que dica que você dá, que sugestão que você dá? Olha, o Livro dos Espíritos, eu acho assim que não tem coisa mais simples do que ele. O Livro dos Espíritos usa a didática maiêutica, né? Aquele sistema de perguntas e respostas. Eu penso que o Livro dos Espíritos ele é o mais profundo, ele é o mais impactante, ele é o mais significante e ele é o mais simples. Sabe o que assusta no Livro dos Espíritos, Elis? É porque a pessoa vê ali aquelas 1019 perguntas e às vezes a pessoa acha que eu vou ter que ler tudo isso. Olha, eu não deixo de defender isso, sabe, Elis? Eu indico o Livro dos Espíritos. Só que assim, tenta ajudar a pessoa a ler o Livro dos Espíritos. Tipo assim, lê com calma, não precisa ter pressa em ler o Livro dos Espíritos. Se a pessoa quer saber sobre a doutrina espírita, lê o Livro dos Espíritos assim, da 1 até a questão 1019. Mas se a pessoa está querendo ler a doutrina espírita porque está com um problema mais particular, uma dor mais existencial, aí você pode indicar, olha, começa pelas leis morais, começa sobre a leitura sobre o perdão. Se você identificou, Elis, por exemplo, que a pessoa que está buscando o conhecimento espírita é um suicida em potencial, aí sim, converta todas as suas forças em ajudar essa pessoa a ler o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, lá na parte que gerou o céu e o inferno, né? Que é no capítulo é na parte 3 do Livro dos Espíritos, que é sobre as penas, os gozos e consolações, pede para a pessoa dar uma lida naquelas questões, que olha, Elis, aquele capítulo do livro, aquela parte, aliás, a parte do Livro dos Espíritos que falam sobre penas e consolações, tem salvo a vida de muitas pessoas. Tem mudado a cabeça das pessoas no quesito de eu quero me matar, quero tirar a minha vida. Pede para a pessoa, e se possível, claro, se você tiver intimidade com a pessoa, estuda com ela. Então, eu indico o Livro dos Espíritos. Agora, é um intelectual, para eu encerrar, Elis, por exemplo, é uma pessoa intelectualizada, que aí ela quer saber o que é a doutrina, ela quer saber se a doutrina espírita tem fundamento científico, se realmente tem fundamento filosófico, enfim, se a pessoa, e tem muitos delas, viu, Elis? A pessoa quer saber se a doutrina espírita é um negócio sério mesmo. Então, o livro indicado para ela é O que é Espiritismo. É um primor, aquele diálogo com o cético, e principalmente o diálogo final com o padre, minha Nossa Senhora, é para esmiuçar a cabeça de qualquer intelectual que queira tirar as dúvidas sobre Espiritismo. Então, Livro dos Espíritos e O que é Espiritismo. Ambos, claro, dispensa dizer que é do Allan Kardec. Show de bola, Marcão. A Elisa aqui está agradecendo no chat. Vamos finalizar nossa noite, nosso encontro.
com muita gratidão pela presença do Marcão e a todos que aqui estão fazendo o curso Coisa Acontecer e também aos ouvintes que estão iniciando o ano conosco, juntos e misturados. Eu gostaria de chamar para a prece final ela já sabe que é ela, porque ela lembra a minha professora do meu prezinho, com aquela paciência de uma monge tibetana, toda vez quando eu queria comer cola. Alô, alô, Elis! Vamos para a prece final. Ô, Paloma, eu espero fazer jus dos seus bondosos olhos aí durante o próximo ano letivo. Então vamos agradecer. Agradecer a Jesus por esse encontro. Querido amigo, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, nesse primeiro encontro de 2024. E te rogamos aos bons amigos espirituais que nos fortaleçam para que perseveremos nessa mudança que precisamos fazer no ano que inicia, mas especialmente com compromisso conosco mesmo de melhorar e de conhecer o Espiritismo. Nos ampara, envolve todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nosso querido Marcos e toda a equipe que faz parte do Cuscuz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite a todos. Cuide-se, bebam bastante líquidos. Tomem cuidado nessa época de virose, a virose do começo de ano. Aprecie o solstício de verão, talvez para alguns seja de inverno, né? Eu acho que eu faltei essa parte do solstício. Apreciar cada vez mais as pequenas coisas da vida, o ar que respira, até o solstício, daquele finzinho de tarde. E cuide-se. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com o Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.